A justiça restaurativa está cada vez mais se expandindo por todo o país. E aqui em Jataí não podia ser diferente. É conhecida como uma técnica de solução de conflitos, que visa a criatividade e a sensibilidade na escuta das vítimas e dos ofensores. A prática tem iniciativas cada vez mais diversificadas e já coleciona resultados positivos. A assistente social da Diocese de Jataí explica melhor sobre o método. A justiça restaurativa é um método de mediação de conflitos. É a conscientização do ofensor à sua vítima. Então, nesse sentido de conscientizar o ofensor de que ele tem responsabilidade nos seus atos mediante a sua vítima. É um consenso entre os dois e essa mediação acontece para que futuramente isso não retorne nem para o convívio desses e para a sociedade em si. Vamos explicar melhor para o pessoal de casa o porquê agressor. Vamos explicar melhor, assim, com as palavras, assim, para o pessoal entender melhor o que é esse agressor, o que é essa vítima. Então, quando a gente se depara com um conflito, um ofende o outro, um rouba o outro, qualquer tipo de conflito, né? Houve uma situação, dentro dessa situação, o ofensor, aquele que praticou o ato, aquele que foi contra a vida de alguém ou roubou o bem de alguém, por mais que ele sofra alguma sanção, muitas vezes ele não tem conscientização do tamanho do ato que ele fez, do prejuízo que ele causou. E a gente não fala isso só em questão de dano material, não. Muitas vezes o carro é restituído, o carro roubado foi restituído, enfim. A situação material foi resolvida, mas o ofensor, aquele que praticou, ele não consegue entender que aquilo que ele fez foi errado, a consequência que isso trouxe na vida daquela pessoa diretamente e das outras pessoas ao redor. Mesma coisa em relação à vítima. Muitas vezes nós somos vítimas de algumas coisas, em questões materiais, aquilo nos é restituído. O exemplo do carro, ele voltou para a gente, a seguradora pagou, enfim, ou recuperou o carro. Mas aquele sentimento de que nós fomos ofendidos, aquele sentimento de que algo nos foi assim tirado, permanece. E esse sentimento, tanto da falta de conscientização do ato praticado contra um semelhante, quanto a falta de aceitação daquele ato ter sido praticado contra si mesmo, é que gera outras violências. E a justiça restaurativa, nesse momento, como uma ideia que já vem sido implantada em outros países, que já vem sido trabalhada em outros estados também, ela vem para configurar isso. No momento que nós estamos de uma contemporaneidade, onde as pessoas não se falam, onde as pessoas não conversam sobre o que estão acontecendo ao seu redor, ele vem numa metodologia de círculo, estabelecer esse diálogo para que essas situações de sentimento sejam resolvidas, que são coisas que muitas vezes a legalidade não consegue restabelecer, por ordem dos processos, pela situação como as coisas acontecem. Suzete, explica melhor então, você como pedagoga, a importância da justiça restaurativa dentro das escolas. No contexto das escolas, ela vem como uma questão de educação mesmo. Então nós estamos trabalhando, estamos propostos a trabalhar essa metodologia, porque isso é novo em Jataí, então nós estamos iniciando esse trabalho, tivemos a formação ano passado, estamos iniciando esse trabalho esse ano. Então o que ocorre? Ela vem educar os nossos alunos para que a partir desses conflitos, resolvidos de uma forma dialogada, resolvidos de uma forma finalizada, vamos colocar assim, ele aprenda a ter essa prática na casa dele, ele aprenda a ter essa prática quando ele estiver inserido no mundo de trabalho, nas suas relações de trabalho. Então ele vai perdurar isso. Nós vamos começar a construir cidadãos que tenham a capacidade, a paciência e a tolerância de sentar e resolver os seus conflitos da maneira correta, que é o que não ocorre hoje. Você acredita que essas crianças, esses adolescentes levam para a escola aquele conflito que está acontecendo dentro de casa? Sim, isso é fato. A gente percebe em todos os sentidos. A Ângela, como assistente social, lida com conflitos às vezes muito maiores, de dimensões, né, mais
intensas do que a gente na escola, mas a gente percebe claramente. Então o aluno vem e ele não quer prestar atenção na aula. Por quê? Porque o pai falou em casa que ele é bobo, que ele é burro, que ele não vai aprender, viu o pai bater na mãe, então ele já vem com aquilo lá. Nós não sabemos disso, o professor não sabe, a escola não sabe. Aí ele senta lá e fala assim, bom, se eu não vou aprender porque meu pai falou que eu sou burro, porque essa situação eu não quero, ninguém aqui nessa sala vai aprender. Aí ele vai cutucar o colega, aí ele vai sair da sala. Se ele não tem um senso de autoridade com o pai, se ele não vê autoridade no pai, muito menos ele vai ver no professor, no diretor, no coordenador de turno, e assim vai. Então são os pequenos conflitos que eles refletem lá na escola, nós sabemos disso, né? Percebemos isso o tempo todo. E é aí que entra, né, a teoria da justiça restaurativa? Isso, essa mediação de conflitos, essa preparação para que essa mediação ocorra. Então nós temos grupos, teremos grupos que serão formados para fazer todo esse trabalho que a Silzete comentou. Então são pessoas que estão estudando, que estão se preparando para fazer novas formações, e essas novas formações ocorrerão também. Então traremos novos grupos para a diocese e nesses grupos será feito todo esse trabalho com esses formadores que serão colocados dentro das escolas, onde haverá essa participação geral da comunidade. Explica pra gente quais são os métodos, né, que vocês usam nesse curso, quem pode participar, onde procurar, qual o telefone? Bom, os cursos serão ofertados pela diocese, nós teremos listas, né, e os interessados deverão ou procurar ou ligar, e nós estaremos entrando em contato com essas pessoas. O método são encontros de formação, na verdade são conhecimentos mesmo, pessoais, que a pessoa transfere nesses grupos, nesses círculos restaurativos, onde há o conhecimento de si e do outro, para que se entre em um consenso e que se resolva o conflito em questão. Tá certo. Silzete, então cita mais um exemplo pra gente, né, que deu certo. Nós queremos ver, assim, um caso que vocês trabalharam, né, e onde a justiça restaurativa entrou nessa família que deu certo. Então, nós temos alguns relatos. O círculo, ainda nós estamos em formação. O que eu posso dizer para você, assim, houve uma situação em um dos colégios onde houve a agressão. E no momento da agressão, havia esse contexto que eu coloquei para você anteriormente. O menino veio de casa, já todo carregado, e agrediu o colega porque ele não queria que ninguém aprendesse naquele momento. Quando foi colocado os dois meninos, houve essa conversa com eles, pôde ser ouvido o ofensor, né, o que tinha agredido, pôde ouvir o tamanho do prejuízo que ele causou. Poxa, meu amigo, como que você foi fazer isso comigo? Eu estava lá, eu queria estudar, eu queria aprender, por que você não, né, por que você puxou o meu livro e foi relatando? Ele depois nos passou. Eu não entendi, eu não conseguia compreender o tamanho do problema que eu tinha causado para o meu colega que estava ali, que queria estudar. Então, nesse momento, essas situações estão sendo resolvidas e não há mais conflito. Então, esses alunos continuaram numa ordem, convivendo bem, tranquilos, e já disseminar essa ideia em outras situações, né? De extrema importância, né, que as escolas, tanto de Jataí e de outras cidades, né, tenham essas teorias da justiça restaurativa. Sim, extremamente importante. Inclusive, essa semana a gente discutiu as BNCCs, né, a Base Curricular Nacional, veio dentro de uma das competências nacionais a questão da resolução de conflito. Então é uma ideia que tem sido pensado nacionalmente dentro, né, do Plano Nacional de Educação, e a Diocese de Jataí, ela vem como pioneira junto à Secretaria, né, Estadual de Educação, Secretaria Municipal de Educação, trazer essa formação, atendendo essa necessidade que nós temos para
propor uma comunidade nova, propor uma formação diferente para os nossos alunos, trazer uma pacificação para Jataí. A gente vive numa cidade um pouco conflituosa e a gente está num tempo de restaurar isso. E a gente precisa começar com pequenas ações, com uma sementinha aqui, outra sementinha ali, e a gente vai, dentro de alguns anos, ver o resultado desse trabalho de forma mais significativa. A justiça restaurativa não visa religião, independentemente de ser cristão ou não. É uma semente que tem que ser lançada. Então, a Igreja Católica abraçou, é um dos objetivos, levar esse conhecimento a todos que dele necessitam. Porque o conflito existe, independente do seu grau, né? Ele existe. Então, a Igreja Católica, ela tem essa preocupação em trazer essa informação, em trazer essa formação para todos. Então, todos os grupos de formação que irão acontecer daqui por diante, todos são bem-vindos. Todos que tiverem interesse e quiserem abraçar essa causa da paz restaurativa.